Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o iluminismo. Em aulas anteriores, nós conceituamos o que foi o absolutismo, vimos suas características, assim como também as suas diferenças. Hoje nós vamos falar sobre um movimento que ocorreu na Europa contrário ao absolutismo e as suas demais características. Quando nós falamos do iluminismo, nós vamos falar que foi um movimento que criticou o antigo regime. Galerinha, quando eu falo um movimento, é por justamente ter contado com a participação de várias pessoas. Quando eu falo para vocês que críticas foram feitas ao antigo regime, primeiro de tudo nós precisamos lembrar o que foi o antigo regime. Vamos lembrar, então, o que vem a ser a sociedade de antigo regime? Nós temos aqui as 4 características da sociedade de antigo regime. Primeiro, governos absolutistas. Segundo, economia mercantilista. Terceiro, sociedade estamental. Quarta e última, forte influência religiosa. Quando nós falamos do absolutismo, nós estamos nos referindo ao aspecto político, ou seja, reis com poderes ilimitados. Quando nós falamos sobre o mercantilismo, nós estamos nos referindo ao aspecto econômico, ou seja, o intervencionismo do Estado, do rei, na economia. Quando nós falamos da sociedade estamental, trata-se do aspecto social, da sociedade dividida em 3 estamentos, caracterizada pelas diferenças sociais, assim como também pela existência de privilégios a um grupo em detrimento do outro. Quando nós falamos da forte influência religiosa, a crítica não está sendo feita à religião, mas sim ao excesso. Nós podemos falar que essa forte influência religiosa está relacionada ao que nós também podemos chamar de misticismo. Pensem, por exemplo, na peste negra. Quando a Europa vivenciou a peste negra, ela imaginou estar sendo castigada por Deus. Ou seja, ela via a peste como um castigo divino. Não foi pensado em causas científicas, foi utilizada uma explicação religiosa. Isso vem a ser a forte influência religiosa. Já que nós já retomamos o que foi o antigo regime, agora nós vamos falar sobre as críticas que foram feitas. Todas essas críticas vão estar relacionadas ao absolutismo. Nós temos aqui a crítica à supremacia do rei. Lembrem-se que o rei é a própria lei. Nós temos a crítica ao patrimonialismo. O bem do Estado é o bem do rei. Nós temos a crítica ao personalismo, ou seja, a necessidade de utilizar a imagem do rei como a imagem do Estado, porque ambos estavam associados. Nós temos ainda o controle sobre a religião, sobre vestimentas, assim como também nós temos uma grande censura. Então, vamos lá para finalizar essa primeira parte. O iluminismo foi um movimento que criticou a sociedade de antigo regime. E quando eu falo a sociedade de antigo regime, eu estou me referindo à política absolutista, à economia mercantilista, à sociedade estamental e ao misticismo. As críticas feitas pelos iluministas concentram-se, então, nas características da sociedade de antigo regime.